No dia 19 de junho, Sol e Netuno formam um aspecto de quadratura seguindo o desenvolvimento dos ciclos. E aí, será que aprendemos a lidar com as miragens, as ilusões, as fantasias de Netuno? Eu sou Cláudio Costa, astrólogo, vamos conversar e entender um pouco mais sobre esse movimento hoje. Lembrando que na descrição tem os minutos de cada capítulo, facilitando a navegação, link das redes sociais, do canal do Telegram e grupo do WhatsApp, onde eu posto diariamente o movimento dos astros. Compartilhe esse vídeo com amigos e pessoas que possam se interessar. O canal é independente e quanto mais gente tiver acesso, melhor. E como a gente está chegando no movimento de desenvolvimento, né, quando as energias começam a crescer, eu vou deixar aqui também o link para o vídeo da conjunção, que foi quando iniciou esse ciclo que a gente está falando aqui hoje. Porque como é a continuidade, a gente precisa entender as energias que foram desenvolvidas a partir da união entre Sol e Netuno. E agora a gente precisa pensar, né, que a conjunção foi lá no dia 15 de março. Então a gente precisa pensar o que foi desenvolvido de lá para cá. O que a gente observou sobre a nossa essência solar, como eu falei, sobre as coisas que a gente precisa irradiar, os nossos brilhos, né? Aquilo que a gente precisa mostrar para o mundo, aquilo que a gente veio desenvolver segundo a vontade do Sol de cada um, né? Porque de acordo com o mapa de cada um isso. Coletivamente a gente recebe essa energia. Por quê? Porque a miragem, né? O Netuno vem com essa miragem, com as ilusões, com as confusões. Então ele engana a gente, ele ilude a gente. Às vezes a gente está pensando que está desenvolvendo algo que é em relação a nós mesmos, mas muitas vezes o que ele está fazendo é criando uma fantasia e a gente está embarcando nisso. Por isso que eu falei, é importante ver o que começou nesse sentido desde o dia 15 de março. Como que a gente estava lidando com aquilo que é a nossa essência? E aí a confusão já começa aí, né? Por quê? Como que a gente vai chegar na nossa essência se a gente não conhece a nós mesmos, né? Então é aquela frase, né, marcante aí do Totti que todo mundo repete a reveria pela internet. Conhece-te a ti mesmo. Porque se a gente não entender o que é a nossa essência, o que está lá dentro, né? Dentro dessas muitas camadas que são colocadas pela sociedade, pelas pessoas que criam a gente, por um monte de coisa, por necessidade de lidar com as situações, tudo aquilo fica guardado, fica escondido lá dentro. Então a gente tem que fazer um trabalho que é um outro clichê aí, né, de descascar as cebolas para chegar o mais próximo que a gente consegue nesse mundo da nossa verdadeira essência, do nosso verdadeiro eu, que é a nossa essência solar. Porque o Sol, eu já falei outras vezes, ele tem um sentido de missão, né? Aquela que todo mundo adora falar, eu tenho uma missão espiritual de salvar a humanidade, aquela coisa toda. Mas pela astrologia, pelo menos, a nossa principal missão é desenvolver as características do Sol de acordo com a posição, aspectos e o que mais ele recebe ali do mapa. Então essa é a nossa missão, é descobrir quem a gente realmente é, e para isso é preciso voltar para dentro. Só que o que acontece? Com o Netuno, ele vai lançando a neblina, né? Ele atrai a gente para um lugar que a gente não estava pretendendo ir, e ali a gente começa a achar que está vivendo a nossa essência, quando na verdade às vezes a gente está ou numa máscara social, ou numa persona, como o pessoal do marketing aí gosta de falar, né? As personalidades, as múltiplas faces que a gente tem. Só que no fim do dia, quando a gente chega em casa, do trabalho, de onde quer que seja, a gente está ali dentro, né, na nossa vida privada, no nosso fundo do céu, né, que é o ponto ali do mapa que marca a nossa vida privada, o lar. Então é nesse momento que a gente se depara com quem a gente realmente é. E muitas vezes acontece quando as pessoas não estão olhando. Eu costumo falar o seguinte, quando a gente já não sabe mais, nesses momentos, quem a gente é, isso é normal, tá? Porque a gente vai aprofundando, percebe que a gente, na verdade, não se conhece tão bem quanto pensava. Mas aí a gente vê aquilo ali e já não consegue mais reconhecer. Será que isso sou eu mesmo ou são só os papéis que eu exerço na sociedade, as funções? Às vezes a gente até confunde, chama os pais
de pai, mãe, né? E esquece que eles também têm um nome, que eles também têm uma essência. Passa a tratá-los como se fosse apenas os papéis, assim como os pais fazem com os filhos, né? Só trata como filho, etc. A gente precisa ir além de tudo isso para enxergar a nossa essência solar. Só que aí o Netuno lança as miragens dele, né? As armadilhas. Então, às vezes, a gente vai pensar que está fazendo alguma coisa que é de acordo com o nosso interior, né, nosso verdadeiro ser, e lá na frente, lá no dia 19 de setembro, a gente vai descobrir que não era bem assim. Então é preciso prestar muita atenção e manter o pé no chão, porque a oposição vai acontecer no signo de Virgem. E quando a gente chegar em Virgem, a gente vai ter que lidar com a realidade da coisa, que é um signo de terra versus o signo de água que está ali na oposição, né? Então, se deslumbrar demais, se fantasiar demais, se perder o contato com o interno, vai chegar no dia 19 e vai perceber que não era nada daquilo que estava aparecendo. Então é por isso que precisa manter o pé no chão e trabalhar com um pouco mais de uma certa desconfiança disso que parece que é a gente, porque vai vir essas características, se é que já não está vindo, né? A partir de agora começa, porque é uma quadratura crescente, é um momento de incômodo, é para tirar a gente da zona de conforto e desenvolver a energia do ciclo. Então a gente precisa prestar atenção naquilo que vem à tona, e muitas vezes o que vai vir à tona é a miragem sobre aquilo que é a nossa essência. Então, se a gente embarcar nessa miragem, no dia 19 de setembro, quando chega o auge, né, o momento da colheita, da gente ver o resultado, a chance é que a gente possa quebrar a cara e lidar com a frustração, que é o que ninguém quer. Já falei isso outras vezes, né? Porque se a gente lida bem com as frustrações, não se deixa abater por quando a gente quebra a cara, porque é normal, ninguém tá aqui para acertar o tempo todo, né? E essa questão de erro é onde a gente aprende mesmo, a gente tem até que mudar um pouco o conceito disso. Porque se tiver tanto medo de errar, não vai aprender nada. Aí não teria problema, a gente poderia embarcar nas miragens, nas ilusões, né? Viajar na maionese, perder total contato com a própria realidade e só vai, né? Vamos viver de sonho, como o pessoal fala muito por aí. Mas quando quebra a cara, quando tem o choque de realidade, a gente meio que cai no chão, né? Não quer nem levantar. Então, o quanto que a frustração é pesada para cada um, e aí tem que ver o quanto de realidade que suporta, porque às vezes não é possível, tem situações que são terríveis, e muitas vezes a gente fala aqui e fica parecendo que tá todo mundo vivendo lindo, lindo, maravilhoso, não tem violência, não tem uma porrada de coisa, quando não é assim, e não é bem assim, né? Aí fica parecendo que tá todo mundo num mar de rosas, eu tô criando uma ilusão, quando na verdade não, depende muito da realidade de cada um, e cada um sabe o ponto ali em que tá passando, né? O quanto da própria realidade a gente suporta. Tem gente que não liga, tem gente que não perde, né? Nem gosta muito de fantasiar porque se sente incomodado quando perde o contato com aquilo que está acontecendo de fato. Bom, vamos dar uma olhada na mandala para a gente ver quais os outros potenciais vão começar a desenvolver a partir de agora. Então chegamos no dia da quadratura entre Sol e Netuno, né? Aspecto que vai marcar o crescimento, o desenvolvimento do ciclo atual entre os dois planetas, acontecendo no dia 19 de junho, à 00:53 do horário de Brasília. O mapa, como sempre, aqui da minha querida Contagem, né, onde eu observo, onde eu moro. O Sol está aqui a 27 graus do signo de Gêmeos, fazendo uma quadratura exata com Netuno a 27:39 de Peixes. Um ciclo que foi iniciado lá no dia 15 de março. Então, como eu falei lá no início, a gente precisa voltar nessa data. Se for necessário rever o vídeo, faça, para ver o que foi, né, iniciado desde essa conjunção. O que esses dois planetas, o Sol que representa a nossa essência e o Netuno que traz as miragens, as confusões de um lado, mas por outro lado tem muitas dádivas, como eu falei lá no início também. Então, o que veio a ser desenvolvido? A gente está entendendo melhor quais são as nossas essências, o que a gente precisa desenvolver,
ou ainda, né, a partir de agora o que vai ser desenvolvido é uma miragem, uma fantasia sobre quem nós somos, sobre a essência que nós vamos mostrar para o mundo. Então, essa é uma grande questão que fica aí a partir dessa quadratura, né? Os Gêmeos muitas vezes vai pegar para o lado da liberdade, então o Sol passando aqui no finalzinho, né, de Gêmeos, pouco antes, cerca de 3 dias antes de ingressar em Câncer, vai falar, olha, a gente precisa circular, a gente precisa, né, demonstrar aquilo que a gente é. Aí fica uma oscilação. Ora eu entendo quem eu sou de verdade, eu vou além das muitas camadas que a sociedade, né, acaba colocando na gente, e ora eu meio que deixo isso de lado e vivo as personas, né, como o pessoal do marketing gosta de falar, as personas, né, para o Jung, os arquétipos, né, as máscaras sociais que a gente veste e que muitas vezes a gente esquece de tirar isso para descobrir lá no fundinho quem a gente realmente é. A gente se perde no papel. E o Netuno a gente observa que ele tem essa artimanha também da teatralidade, né? De ser às vezes muito dramático, então ele está também muito ligado às artes de uma forma em geral, mas é porque a gente às vezes entra nessas roupagens por várias questões para lidar com a vida em si, né, com as situações que não são nada fáceis, a gente sabe, questão de trabalho, questão de relacionamento, enfim, nem sempre, né, a gente pode mostrar o lado real. Então sobressai o quê? O lado mentiroso, o lado enganador e às vezes até trapaceiro, né? Que quer levar a vantagem, que quer resolver o seu próprio lado e que se dane o outro. Mas nisso a gente pode se perder e depois ficar com a questão, né? Quem nós realmente somos? Isso vem, né, desde do dia 15, já trabalhando aí internamente. Cada um de vocês que me escuta aqui no canal já deve estar trabalhando com isso. O que vem a partir dali? O que veio à tona? Né? O que eu estou irradiando da minha essência? Que eu poderia falar aqui também que isso está sendo a diluição, né? Como o aspecto de Netuno sempre traz essa energia de diluir as coisas, de dissolver, então onde ele passa, às vezes a gente nem se dá conta que algo está sendo desmanchado, né? É como se fosse um doce assim que a gente deixa exposto à chuva, então vai lavando, vai dissolvendo, vai embora e a gente nem vê, fica só na vontade. E ali, esse aspecto pode também causar tudo, por mais que a gente estivesse ali desenvolvendo coisas positivas desde o dia 15 de março, esse aspecto ainda pode fazer esse efeito de diluição. Então, quanto mais a gente pudesse firmar internamente, melhor para conseguir seguir adiante. Lembrar que o auge vem lá no dia 19 de setembro, né? Que é quando vão fazer oposição ali. O Sol vai estar em Virgem, então a gente vai ter uma visão, né, mais conflituosa, até um pouco mais cética. Então é importante desenvolver de agora até setembro, esse prazo que a gente tem, para quando chegar aqui a gente colher os resultados positivos e não ficar só preso aos detalhes daquilo que não conseguiu, ou cair na real, né? Que às vezes até vai ser mais dolorido, sobre essas coisas todas que o Netuno causou na gente que a gente acabou perdendo o curso. Aí o ascendente cai a 10 graus do signo de Áries, né? Então reforça aqui essa necessidade da gente colocar um pouco mais dessa energia ariana, no sentido de colocar o indivíduo, de olhar para aquilo que a gente está fazendo, né, as nossas necessidades. Então a gente está falando da essência solar e agora a gente está falando do eu Áries, né, da identidade muitas vezes. Então um pouco de pioneirismo, de coragem, de ousadia, de trazer essa força guerreira que vem a partir do signo que é regido pelo Marte, para a gente conquistar os espaços, para a gente até conseguir dissipar essa neblina que o Netuno lança às vezes e faz com que a gente se perca. Então é importante também pensar nesse sentido e aproveitar, porque aqui quanto mais coragem de mostrar aquilo que está lá dentro, melhor vai ser, porque aí a nossa essência começa a desenvolver. Mesmo com toda a
confusão, toda a neblina do Netuno. A gente precisa atravessar, é o que eu sempre falo. Lidar com o Netuno é atravessar a névoa que ele lança, chegar do outro lado, e ali a gente pode usar a imaginação, a sensibilidade, a intuição, a espiritualidade que ele traz, porque não é só coisas negativas. Só que, como eu sempre repito aqui, a gente ainda está aprendendo a lidar com essas consciências. E enquanto isso não acontece, a gente precisa zelar pelo que tem de aspecto negativo, vamos falar assim, de manifestação negativa das energias. E aí a gente vê até um certo conflito, porque lá no meio do céu, a bússola desse período, né, o destino está o signo de Capricórnio, a 10 graus. E eu já falei também em outros vídeos que são energias que muitas vezes não dão muito bem, né? A energia de Netuno com a energia de Capricórnio. Então, o que acontece? A gente está falando de toda essa possibilidade de vislumbrar mundos, de ir além, etc., de mostrar nossa essência segundo isso e colher os benefícios, mas para isso a gente precisa fazer de uma forma saturnina, já para trazer aquele conflito de novo, né? O Saturno não faz aspecto com o Sol, não faz aspecto com Netuno, mas o signo que ele rege aparece no meio do céu. Pelo menos na vida pública, na profissão e carreira, a gente tem que considerar que essa essência, para vingar lá em cima, para vingar aqui em cima, ela tem que estar bem estruturada, a gente tem que mostrar com responsabilidade. Sabe, não é aquela coisa da criança que vai... A diferença da criança para a gente é que a criança sabe muito bem quem ela é, porque ela ainda não entrou nessas roupagens, nesses discursos, nessas camadas que a sociedade coloca. Então ela sabe. Só que quando ela se mostra de uma maneira imatura, Saturno, né? O social não gosta. Isso quer dizer o quê? Que a gente está agindo de forma infantil? Bom, não sei. O signo de Gêmeos tem lá suas pirraças. Mas é porque, para a gente convencer as pessoas nessas áreas da vida, a gente precisa se mostrar com responsabilidade no sentido de que eu entendo quem eu sou, o que eu preciso fazer, o que eu estou irradiando, a minha responsabilidade vem nesse sentido, a minha maturidade também, que às vezes, olha, esse lugar não serve para mim porque aqui eu não posso ser nem um terço de quem eu realmente sou. Então fica aquela coisa que eu preciso pisar em ovos o tempo todo, enfim. Esse tipo de jogo social que acaba sufocando o nosso verdadeiro ser e faz com que a gente só fique ali nas aparências, nas máscaras. Às vezes eu ando até pela rua e eu vejo assim, certas pessoas que ela é o papel que ela está sendo. Se é mãe, pai, marido, chefe, enfim, ela é aquele papel. Mas lá dentro, a essência está lá dentro escondida. Só que é isso que a gente precisa fazer. É achar uma forma de demonstrar da melhor maneira possível, com estrutura, com responsabilidade, porque aí sim a gente vai conseguindo tirar isso que precisa ser irradiado de dentro para fora e mostrar publicamente de uma maneira positiva e que traga bons resultados aí para os empreendimentos, sejam pessoais ou sejam profissionais. Então é isso tudo, né, que eu vejo nessa mandala para a gente seguir agora, né, continuar os desenvolvimentos. Agora tende a ter um pouco mais de clareza, a gente começa a ver as coisas com um pouco mais de nitidez, mesmo sendo com o Netuno, que eu falo tanto das ilusões, mas a gente consegue enxergar melhor a partir de agora o que vai ser desenvolvido, o que vai manifestar na nossa vida, na vida de cada um, a partir dessa energia de Sol e Netuno. E se vocês quiserem que eu faça algum tipo de comentário baseado nessas energias dos ciclos aí, em relação às coisas que acontecem no nosso mundo, sinaliza aí nos comentários. Porque aqui, por exemplo, ó, é bem rapidinho, a gente vê que as figuras de autoridade vão ter uma dificuldade de mostrar também essa postura mostrar uma postura de governança, né? O que o Netuno vai iludir essa galera também, porque o Sol, pela astrologia mundial, representa as figuras de autoridade, governos, presidentes, enfim, não importa aí o título.
Então pode dar uma diluída nisso, né? A imagem que foi criada a partir do dia 15 de março, agora ela é diluída, ela não vinga. Ou então, a partir daqui, começa a desenvolver ainda mais miragens e ilusões em cima dessas figuras que acabam só sendo uma distração. Só que quando chegar lá no dia 19 de setembro, a gente vai ver quem é quem, né? Porque vai ficar claro. Então, se vocês gostam desse tipo de pontuação aí, não é que eu vou gastar muito tempo não, mas é só para saber também como que a gente pode aproveitar de outras formas e ter outras visões, né? Para enriquecer ainda mais a informação aqui e ajudar ainda mais a gente a compreender essa maluquice que é o nosso mundo e até mais. Então vocês viram lá na mandala que além da própria energia entre Sol e Netuno, a gente tem também o signo de Áries no ascendente e o signo de Capricórnio no meio do céu. Ou seja, esse papo de Netuno e Saturno é sempre assim. A gente pode imaginar, a gente pode fantasiar, desde que a gente não perca o contato com a realidade. Isso está exigido na mandala lá no meio do céu em Capricórnio. Então, se a gente deslumbrar demais, quando for para a vida pública, para o profissional, para a carreira, a gente não vai conseguir mostrar aquilo que a nossa essência solar está pedindo, a partir dali colher os benefícios, seja o que for, né? Mas a partir do momento que a gente é autêntico, de acordo com o que cada um tem dentro de si, porque cada um é um universo à parte, é bom lembrar disso, a raridade está exatamente nesse ponto, né, da gente ser único, ninguém é igual ao outro, né, ninguém pode ser igual ao outro, então o mapa mostra muito isso, a raridade de cada um, e essa raridade é que a gente precisa desenvolver, e quando a gente vai por esse lado, é muito difícil que a gente não tenha o lado do ganho, seja profissional, seja financeiro, enfim. Mas para isso a gente precisa estar trabalhando com essa energia de Saturno, sempre partindo de algum ponto, né? A gente precisa ter o referencial na própria realidade para saber até onde eu quero chegar. Traçar um curso. Então, a partir do momento que eu já tenho um curso, eu posso imaginar, eu posso mirabolar à vontade, porque eu não vou perder mais esse mapa que é o percurso que eu tenho que seguir. Aí funciona legal. Aí a gente está alinhando a realidade e o sonho. E vale lembrar também, se para quem não viu, né, o vídeo lá da conjunção, na época eu falei que Mercúrio, Marte e Vênus estariam envolvidos com essa energia de Sol e Netuno. Ou seja, o campo mental, o campo das relações e o campo da ação continuam, né, com essa energia de Netuno sobre o Sol para a gente trabalhar a nossa essência. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que se a gente ainda embarcar demais nessa parte das miragens e tudo mais, se perder lá no mundo dos sonhos, a gente não vai conseguir trabalhar o mental ali para ter as ideias, para comunicar, trabalhar os relacionamentos dentro daquilo que poderia ser, ter uma sensibilidade mais legal e desenvolver as relações nesse sentido, ou as parcerias, as finanças, né? E principalmente a forma de agir. Então, se a gente está embarcando nessas viagens aí e toma qualquer tipo de atitude, a chance é de que isso chegue lá no dia 19, a partir do dia 19 de setembro e cause frustração, cause desilusão. E aí fica todo mundo com cara de tacho, né? Porque quebra a cara, não quer tentar de novo porque dói muito e aí vira uma beleza, né? Daí a pouco cria mais ilusão para fugir da realidade, daquilo que não deu conta, né? Do ponto que fantasiou tanto que ia chegar num ponto, não chegou, quebrou a cara e não consegue nem mais olhar para a realidade. Então vira uma espécie de alienação da própria vida. E só para terminar, né, quando eu falo muito disso, porque como eu falei no vídeo de 2026, a gente tem que trabalhar as energias de Netuno e Saturno desde já. Fica parecendo que a gente não pode sonhar, e não é bem isso. O que eu tento passar aqui no Astro Libertação é que a gente precisa sonhar, porque os sonhos movimentam muitas coisas, né? A gente precisa ter uma visão, eu já falei isso em outros vídeos até, mas a gente não pode perder o referencial do ponto em que a gente está. Então muitas vezes eu escuto assim, porque eu vou ser rica, tá, mas onde você está agora, né? Qual a sua situação financeira agora e o principal,
o que está sendo feito para você alcançar essa riqueza. Se pensa que vai ser rica, né? Fica nessa miragem e, por exemplo, nem joga na loteria, não tem, né? É uma ilusão. É nesse sentido que eu falo que a gente precisa alinhar os dois, fazer uma espécie de caminho do meio, como ensinou o Buda, para a gente conseguir extrair o melhor, chegar no melhor, alcançar o resultado, que é só isso que a gente quer. Porque se a gente não quisesse realizar as coisas, só ficar no mundo da fantasia e já seria o suficiente. E como eu sempre falo também, o mundo que a gente está, o plano denso da matéria, requer que a gente tome atitude. Então, aqui, querendo ou não, infelizmente ou não, a gente não consegue modificar a nossa vida só no pensamento. O pensamento é a base de tudo, né? Tudo começa na nossa mente, mas a gente precisa agir para garantir a manifestação daquilo que foi idealizado. Aí sim a gente pode sonhar, e aí sim a gente vai realizar e vai ser sucesso, né? Vai ser satisfação, tá todo mundo feliz de novo e o mundo é um lugar maravilhoso de novo. A mensagem é essa, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, deixa aí o seu like, ativa o sininho para receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo. Na descrição tem um link para me chamar no WhatsApp, marcar a consulta se quer entender no seu mapa essa energia do Sol, como está a sua essência, o que o Netuno pode estar ali causando no seu mapa, pode me chamar e marcar a consulta e que estejamos todos sintonizados com a força maior regente do universo e que ela zele por nós sempre.